Vamos tentar entrar na segunda gravação desse homem aí dizendo que ele era ateu. Vamos ver se eu acho aqui, cara, porque meu celular não ajuda em nada. Aí, tô zerado aqui. Mas eu achei muito importante o assunto desse homem aqui. Terço da minha primeira comunhão, ainda guardado na cômoda do quarto, e a bênção da minha mãe, ainda nos ombros, fui me soltando de tudo isso, peça por peça, com a elegância tranquila de quem está crescendo. A minha tese de doutorado foi aprovada com louvor. Meu chefe de departamento me disse que eu tinha o raciocínio mais rigoroso que ele havia visto em 20 anos de carreira docente. Registrei esse elogio como a coisa mais importante que alguém poderia me dizer. Isso deveria ter me dito algo sobre o tamanho do buraco que eu estava abrindo em mim mesmo. Casei com Mariazinha em 1966. Ela era de Minas Gerais, filha de fazendeiro do Triângulo, mulher de fé herdada da terra e das avós, carola de verdade. Ela mantinha um pequeno oratório no quarto com Nossa Senhora e uma vela sempre acesa ao lado. Nunca proibi o oratório. Aí, pulou de novo. Foi aprovada com louvor. Meu chefe de departamento me disse que eu tinha o raciocínio mais rigoroso que ele havia visto em 20 anos de carreira docente. Registrei esse elogio como a coisa mais importante que alguém poderia me dizer. Isso deveria ter me dito algo sobre o tamanho do buraco que eu estava abrindo em mim mesmo. Casei com Mariazinha em 1966. Tá repetindo por causa do meu celular, né? Ela era de Minas Gerais, filha de fazendeiro do Triângulo, mulher de fé herdada da terra e das avós, carola de verdade. Ela mantinha um pequeno oratório no quarto com Nossa Senhora e uma vela sempre acesa ao lado. Nunca proibi o oratório, mas fazia questão de deixar claro, com comentários precisos e às vezes irônicos, que aquilo era, no mínimo, pré-científico, um resíduo de uma mentalidade que a modernidade estava superando. Mariazinha era mulher de paciência de santo, literalmente. Ela ouvia meus comentários, sorria de um jeito que eu não sabia decodificar e continuava rezando com a mesma constância com que o sol nasce. Tivemos 3 filhos, Rodrigo, Paulo e Ana. Dei a eles a melhor educação que o dinheiro podia comprar e o melhor arcabouço intelectual que eu podia oferecer. Razão, ceticismo, método científico e a firme convicção de que qualquer outro caminho era desvio sentimental de quem tem medo de pensar. Naqueles 8 minutos aprendi algo que 42 anos de cardiologia e todos os periódicos científicos do mundo, publicados em conjunto, não me podiam ensinar. Existe uma realidade além da matéria que não se reduz à matéria e que a matéria não pode explicar nem conter. Não era escuridão, não era silêncio, não era a ausência de experiência que eu havia definido com tanta certeza durante toda a minha carreira como sendo o que acontece depois da morte, a explicação que eu dava aos pacientes terminais com a voz calma de quem está descrevendo um mecanismo neutro.
Era uma presença, uma luz de um modo que a palavra luz não consegue conter, como tentar colocar o Oceano Atlântico dentro de um copo. E nessa luz havia uma pessoa. Reconhecia imediatamente, não porque esperava por ela, não porque minha mente em colapso estava montando um cenário de conforto com os materiais culturais disponíveis. Reconheci com um conhecimento que contornou todo o meu aparato intelectual e pousou em algo mais fundo que o pensamento, em algo que existia antes que eu tivesse formado minha primeira opinião sobre qualquer coisa. Era Jesus. Sei muito bem o que meus colegas da medicina dizem a testemunhos como este. Alucinação anóxica. Neurônios em colapso ativando padrões culturais profundamente gravados. A mente desesperada fabricando conforto a partir do único material que tem à disposição. Usei esses argumentos eu mesmo por décadas, com a precisão clínica de quem sabe exatamente como desativar uma crença sem precisar levantar a voz. Digo a vocês agora, com a autoridade de um homem que não tem mais nada a proteger, nenhuma carreira, nenhuma reputação, nenhuma coerência intelectual que valha preservar a esta distância do fim, que o que vivi não era uma alucinação. Tinha uma coerência, uma precisão, um peso que nenhum estado alterado que conheço possui. O que ele me mostrou não era o céu nem o inferno. Mostrou-me a minha vida, não como uma condenação, como uma dor. Como a dor de um pai que mostra ao filho o que ele perdeu, com tristeza no lugar de raiva, com algo que não tenho outra palavra para nomear, senão amor sem condição. Vi a Mariazinha, vi a noite de 2 de novembro de 1983, dia de finados, quando ela quis colocar uma vela acesa no canto da sala em memória da mãe dela, que havia morrido naquele ano. Uma vela e uma foto enquadrada. Uma coisa pequena e honesta. E eu disse, na frente das crianças, com o meu tom mais didático e mais frio, que aquilo era misticismo de terceiro mundo e que em casa de médico não se cultivava pensamento mágico disfarçado de tradição. Vi o rosto dela quando eu disse isso. Vi como ela apanhou a foto da mãe e a guardou sem dizer uma palavra. Tinha 40 anos, mantinha esse momento cuidadosamente fora do alcance da memória, atrás da parede confortável, ter agido com integridade intelectual. Naqueles 8 minutos eu vi completo, sem anestesia, sem a distância clínica que usei a vida inteira como escudo. Tem mais. Ele me mostrou o Rodrigo. Rodrigo tem 53 anos e é cardiologista também, formado nos meus passos, com a mesma especialidade, no mesmo hospital, com a mesma competência técnica e a mesma temperatura interior. É um excelente médico. Seus pacientes o admiram e o respeitam.
É um homem eficiente, racional, tecnicamente impecável e divorciado 2 vezes. A segunda mulher, ao sair, disse-lhe que conviver com ele era como conviver com um laudo médico. Tudo correto, tudo preciso, tudo no lugar, mas nenhuma vida dentro. Rodrigo me contou isso numa ligação curta e pragmática, como quem me relata um caso clínico que não evoluiu conforme esperado. Não me contou para pedir apoio emocional. Me contou porque aprendera comigo que emoção se relata e se analisa, não se vive e não se compartilha. Eu havia respondido que ele deveria procurar um terapeuta cognitivo-comportamental com boa reputação. O que não disse foi o que pensava de verdade, que reconhecia a descrição da ex-mulher do Rodrigo, porque ela me descrevia também, com a precisão de um eletrocardiograma, que eu havia passado 40 anos ensinando ao meu filho a fazer exatamente o que eu fazia: transformar experiência em dado, transformar dor em diagnóstico, transformar amor em procedimento clínico. Dei ao meu filho o coração mais capaz do mundo para reparar corações de outros. E não dei a ele a menor capacidade de entregar o seu próprio com a vulnerabilidade que isso exige. Quando me reanimaram, estava no chão chorando com uma intensidade que o pessoal médico interpretou inicialmente como dor pós-reanimação. Não era dor física, era o choro de um homem que viu em 8 minutos o que se recusou a ver em 88 anos. O inventário completo do que se perde quando se confunde clareza com frieza e precisão com ausência. Orei. Pela primeira vez desde a minha primeira comunhão com 8 anos, no chão frio da UTI, com sondas nos braços e lágrimas que não conseguia parar, eu disse o nome dele. O nome que por toda a vida adulta eu havia pronunciado apenas para negá-lo, com um sorriso educado de quem explica por que uma crença não se sustenta. Desta vez o pronunciei como quem chama no escuro, sem saber se alguém está lá, mas esperando com tudo que sou que esteja. Ele estava lá, sem demora, sem condições. Estou neste hospital há 3 semanas. Os cardiologistas, meus colegas, falam comigo com a cautela que a gente aprende a usar com os pacientes que entendem o que não está sendo dito nas entrelinhas do que está sendo dito. Sou médico, sei ler o que está nas entrelinhas. Não tenho medo de morrer. Isso é o mais estranho de escrever para um homem que passou a vida toda dizendo que o medo da morte era um resíduo evolutivo que a mente racional e madura deveria superar pela compreensão dos mecanismos. Não tenho medo, não porque estou me enganando com algo confortável e irreal, mas porque sei o que há do outro lado. Sabe-se um lugar que se visitou com toda a consciência do próprio ser. Não se pode não saber mais. O que tenho é dor.
dor pelos anos, dor pela Mariazinha, que tem 83 anos e vem todo dia ao hospital e fica ao meu lado. E a mão dela na minha mão me diz mais sobre o que é real e o que vale do que qualquer artigo que publiquei em periódico internacional com visor duplo cego. Dor pela minha mãe, que morreu com a paciência de quem espera que o filho encontre o caminho de volta para o que é verdadeiro. Espero que ela saiba de alguma forma que ele encontrou. O capitão do hospital vem me visitar todo dia. Trouxe-me uma Bíblia. Leio com as mãos que tremem e reconheço nela a forma do que senti naqueles 8 minutos, como quem reconhece uma cidade numa mapa depois de tê-la visitado de verdade. Liguei para o Rodrigo na semana passada. Conversamos 2 horas. Contei tudo. Ficou em silêncio por um longo tempo e então me disse algo que ainda me tira o fôlego quando lembro. Pai, a vida inteira eu esperei você me ligar assim. Não soube o que responder a isso. Ainda não sei. Chorei. Pela primeira vez em, acredito, 50 anos, chorei de um lugar verdadeiro. Peço a Deus que me perdoe, não porque mereça. Passei 40 anos ensinando a jovens médicos que a fé era uma ilusão que a ciência havia superado. Que um bom médico era aquele que não precisava de nada que não pudesse provar em laboratório. Mas naqueles 8 minutos, ele não estava sobre mim como juiz com processo e sentença. Estava como um pai que espera há muito tempo a volta de um filho que nunca soube que estava perdido. Como na parábola que minha mãe me lia quando eu era criança e que por toda a vida adulta chamei de narrativa folclórica com função psicológica compensatória. Não era narrativa folclórica. Era uma promessa que me esperava 88 anos. Cheguei tarde. A dor de ter chegado tão tarde é enorme e, em muitos sentidos, irreparável. Mas a luz é real. A luz é completamente real. Quero dizer mais uma coisa antes de não ter mais forças para dizê-la. Passei 40 anos dizendo aos meus alunos e aos meus pacientes que a coragem intelectual consistia em não parar diante de nenhuma pergunta desconfortável, em levar o pensamento até as suas fronteiras mais extremas. Eu acreditava nisso, mas o que eu fazia na prática era parar exatamente onde a pergunta mais fundamental começava. Existe algo que precede e ultrapassa o próprio mecanismo bioquímico que estudo? Essa pergunta eu a esquivei por 40 anos, reclassificando-a como pseudo-problema, como sinal de um pensamento que ainda não atingiu a maturidade científica. Naqueles 8 minutos aprendi que era a única pergunta que realmente importava. E a resposta não era o que eu esperava, mas estava lá, com uma certeza que nenhuma prova pode igualar, e que é ainda assim a coisa mais certa que vivi
em 88 anos. O capelão me perguntou ontem se eu tinha paz. Disse que estava encontrando. Ele sorriu como se essa fosse exatamente a resposta certa. Talvez fosse mesmo. É isso aí. 88 anos. E veio a reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Porém agora está arrependido de ter perdido muito tempo. Ele diz aqui: fui ateu a vida inteira. Por 8 minutos morri e pontinho. Você possa ficar ligado nesse mistério. Tem mais coisa por aqui, mas eu não vou ficar ouvindo. Tem certas coisas que você tem que saber porque tem que estar ouvindo. E essa coisa era necessário você saber que está ouvindo. Por que estou ouvindo isso? Por causa do tempo perdido. Você não pode perder tempo. Tem que analisar esse tempo de Deus, para que você não perca as oportunidades de estar com o Senhor também. Amém? Em nome de Jesus, a paz do Senhor.